Depois da Baja TT do Pinhal, foi a altura dos pilotos fazerem as malas e viajarem até ao Alentejo para a quarta etapa do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno AM48, para a Baja TT Capital dos Vinhos. No primeiro dia de prova foi o estreante Christian Bumgardt o mais rápido. Terminou amanhã na segunda posição, mas durante a tarde alcançou o lugar mais alto da tabela classificativa. A dupla Alejandro Martins e José Marques estava com vontade de vencer. Ainda estiveram na liderança à geral, mas terminaram o dia no segundo posto. Ainda assim foram os mais rápidos entre os pilotos portugueses e garantiram o primeiro lugar no CPTT. Amanhã ganhámos o troço, ficámos à frente da corrida, ganhámos a geral também. Agora da parte da tarde correu também bem, mas não ganhei o troço. Com um segundo a separá-los de Martins, ficaram Miguel Barbosa e Pedro Velosa. O começo não foi fácil para Barbosa, depois de capotar perto do quilómetro 48. Da parte da tarde foi recuperar o tempo no cronómetro e terminar no terceiro lugar absoluto, segundo do Campeonato Nacional. Felizmente nada de mais, o público voltou-nos a pôr o carro direito, seguimos, mesmo assim não perdemos muito tempo. Hélder Oliveira regressou ao todo o terreno e mostrou que continua em forma. Foi o quarto à geral, à frente do piloto brasileiro Marcos Bumgardt. Alexandre Franco entrou forte no troço da manhã. Durante a tarde procurou ser mais cauteloso, mas ainda assim conseguiu subir uma posição com a desistência de Tiago Reis. Foi o terceiro entre os pilotos portugueses. Pedro Dias da Silva e José Janela foram os sétimos da geral, mas quartos nas contas do campeonato. A dupla teve uma manhã cheia de contratempos. Tudo resolvido para a parte da tarde, que correu de feição ao team manager da PRK. João Ramos e Vítor Jesus, também eles com uma manhã atribulada. E ainda um furo que levou o piloto a perder mais algum tempo no cronómetro. Decidido a dar luta, terminou no 8º lugar à geral e foi quinto entre os pilotos do CPTT. Na categoria 3, Alexandre e Pedro Ré levaram a melhor. Já em T2 foi João Ferreira quem terminou na primeira posição no fim do primeiro dia, seguido de Jorginho Pedroso e João Franco. Foram troços muito duros, muita pedra, muitos buracos, muita vala. Para os nossos carros de série foram muito dolorosos. Amanhã não sei o que é que vai esperar, vamos tentar manter a liderança, ganhar os dois setores para ampliar a vantagem no campeonato. Entre os T8, o Porsche de Michael Brown voltou a conquistar a primeira posição. It was an interesting race, it was a fast race. First of all, I want to thank for all the cars who let us pass by, because you had so much dust that you are behind another car and you have no chance to pass him. E no segundo dia de prova, nova vitória para Christian Bumgardt. Ainda que um furo tenha feito perder tempo, conseguiu recuperar e vencer à geral. A 10 segundos ficaram Alejandro Martins e José Marques. O piloto da M-Racing perdeu tempo no cronómetro no setor seletivo 3, depois da reentrada do piloto brasileiro no troço. Alejandro deu-lhe várias indicações do Sentinel para que o deixasse passar, mas sem efeito. Durante a tarde foi recuperar o tempo perdido. Foram os segundos à geral, mas primeiros nas contas do campeonato. É uma vitória do campeonato, é verdade, mas não é uma vitória à geral porque foi a 10 segundos do Cristiano. É um sabor um bocadinho amargo-doce. Marcos Bumgardt ocupou o terceiro lugar do pódio absoluto, atrás Miguel Barbosa, que fechou o fim de semana com o segundo lugar entre os pilotos do CPTT. O suficiente para passar para a frente do campeonato, mesmo com uma prova a menos que os adversários. Não era o resultado que esperávamos aqui, sobretudo quando arrancámos na liderança da prova agora para estes últimos 60 km. Uma prova curta, mas bastante dura. No segundo dia, João Ramos e Vítor Jesus foram finalmente felizes. Sem baixar os braços e a querer dar luta, Ramos terminou na 5ª posição à geral, terceiro entre os portugueses. Pedro Dias da Silva e José Janela tiveram a estrelinha da sorte do lado deles. Ainda que tenham enfrentado um problema no final do troço da manhã,
A parte da tarde correu de feição à dupla, que conquistou o 6º lugar absoluto e o 4º nas contas do Campeonato Nacional. Alexandre e Rui Franco partiram a transmissão logo no setor da manhã. Um problema que foi resolvido na assistência e não prejudicou a parte da tarde. Foram 7º na classificação absoluta e 5º no CPTT. Em T3, Alexandre Ré saiu novamente vitorioso. Desta vez, em T2, foi a vez de Georgino Pedroso brilhar, depois da desistência de João Ferreira. João Franco foi segundo. Tivemos uma luta engraçada com o João Ferreira, ele teve um azar esta manhã e nós foi aguentar até chegar ao fim. Em T8, novamente Michael Brown a levar a melhor, Edgar Reis foi segundo.